Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Olá, minhas queridas! O Dia dos Pais está chegando, esse episódio está indo ao ar no dia 8 de agosto e o Dia dos Pais é no próximo domingo, dia 14 de agosto. Estou gravando esse episódio algumas semanas antes dessas datas, mas eu pensei que seria muito legal que nós refletíssemos um pouco sobre como nós temos conduzido o ensino da honra ao pai dentro dos nossos lares. Será que nós, na nossa conduta, temos ensinado nossos filhos a honrar o pai deles? Será que nós temos honrado o pai dos nossos filhos dentro do nosso lar? Eu sei que quando o Dia dos Pais vai chegando, talvez exista aí dentro do teu coração uma mistura de sentimento. Talvez você pense, poxa, eu estou muito grata a Deus pela vida do meu marido. Ele é um pai participativo, ele é um homem de Deus que exerce seu papel dentro do nosso lar da forma que o Senhor deseja. Ele é um bom marido, ele é trabalhador e você chega no Dia dos Pais com muitos motivos de gratidão pela vida do seu marido. Se esse for o seu caso, eu louvo a Deus junto com você. Glorifica o nome do Senhor pela vida do seu marido. Mas a gente sabe que do lado de cada eternidade, nesse mundo caído onde vivemos, nem sempre essa é a realidade. Muitas vezes as mães se sentem sozinhas nas suas funções de educar os filhos, de discipular os filhos, de instruir as crianças no caminho do Senhor. E nós sabemos que é um desafio a mais implementar o princípio da honra dentro do lar, quando a situação é essa. Mas eu quero apenas te lembrar, minha querida, que o mandamento de honrar os pais, ele independe de como os pais se comportam. A Bíblia ensina que devemos honrar os nossos pais, para que a gente vá bem na vida. Claro que em cada fase da nossa vida, cada idade que nós temos, nós vamos mostrar essa honra de uma forma diferente. E a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas ensinar os nossos filhos a honrar o pai deles independe de como esse pai é de fato. Aqui, claro, vale a pena a gente fazer uma pequena ressalva. Nós não estamos falando de casos onde ocorre abuso. Nesses casos, é óbvio que precisa haver um afastamento, precisa haver uma intervenção, precisa haver alguma mudança aí nesses relacionamentos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de outros assuntos, questões que não envolvem o abuso dentro do lar. Se você sofre abuso dentro do seu lar, o meu conselho é que você vá buscar ajuda e encontre aconselhamento com pessoas que apoiem você se você decidir denunciar. Eu sempre fico muito triste de precisar fazer esse tipo de ressalva, mas nós não podemos ignorar a realidade. Precisamos sempre lembrar e ter compaixão daquelas pessoas que estão em situações muito diferentes e mais difíceis que nós. Agora sim, queridas, podemos ir ao tema central desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre algumas formas que nós podemos ensinar os nossos filhos a honrar o pai deles. Lá em Efésios 5:33, a Bíblia diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Eu acredito que muitas vezes a gente desrespeita o nosso marido na correria do dia a dia sem a intenção de desrespeitar os nossos maridos. E assim a gente deixa de honrá-los, a gente deixa de mostrar aos nossos filhos como que funciona o respeito e a honra. Agora, já que a gente muitas vezes desrespeita o nosso marido sem a intenção, eu acredito que nós precisamos ser intencionais e pensar de forma muito ativa em como nós podemos demonstrar esse respeito de forma prática dentro do nosso lar. Eu acredito que a primeira forma que a gente pode fazer isso é dando espaço aos nossos maridos. Não de uma forma amargurada, do tipo, faz aí, agora é tua vez. Não é isso que eu tô falando. Mas é deixar ele ser pai. Deixar ele aprender a ser pai. Eu acredito que muitas vezes nós, mulheres, nos atropelamos. Eu sei que eu estou generalizando aqui, nem toda casa é assim. Mas, no geral, a gente se atropela muito, faz tudo na frente do marido em relação aos filhos. A gente vai fazendo, vai falando, vai coordenando e vai muitas vezes até dando ordens sobre como as coisas devem funcionar. A gente é muito intensa quando se trata do cuidado dos filhos, o que também é natural. Mas nós precisamos nos lembrar
de que o pai dessas crianças é o pai dessas crianças. Parece tão redundante falar isso, mas esse homem é o pai dessas crianças. Ele também pode fazer escolhas para a vida daquelas crianças e ele precisa que a gente dê espaço para ele fazer isso. Se a gente está sempre ali, fazendo tudo na frente, sem dar espaço para ele ser pai, dificilmente ele vai conseguir criar esse vínculo com essas crianças. Claro que ele precisa ser ativo, mas eu não estou falando com os homens aqui, eu estou falando com você, mulher, mãe e esposa. Então reflita aí se você tem dado espaço para esse marido aprender a ser pai. E, principalmente quando os nossos filhos são bem pequenininhos, isso é tão importante. Que a gente deixe esses homens tentarem, aprenderem, errarem também. Ninguém nasce sabendo. Claro que a gente vai ajudar os nossos maridos nessa empreitada aí. Mas esse é o nosso papel. Nós somos auxiliadoras. Eles precisam da nossa ajuda. Mas eles precisam que a gente também dê espaço para eles fazerem, para eles exercerem o papel deles. Então esse é o primeiro ponto. Dê espaço para o seu marido. Isso vai demonstrar respeito a ele e vai ajudar os seus filhos a aprenderem o princípio da honra. O segundo ponto é procurar qualidades no seu marido. É tão natural a gente criticar, não é mesmo? Nós estamos cansadas, exaustas, nossa natureza pecaminosa acaba deixando o nosso coração amargurado, até com inveja muitas vezes dos nossos maridos, e a gente acaba achando mais defeitos, acaba procurando, na verdade, os defeitos. E tudo se transforma num motivo de crítica. Então vamos pensar aí em como podemos encorajar os nossos maridos. Quais são as qualidades do pai dos seus filhos? Fale sobre elas na frente dos seus filhos, juntos, com a família reunida. De uma forma natural. Se o seu marido trabalha e provê para a família, elogie isso, que você admira isso, que você vê o quanto ele se esforça para prover para o lar. Se ele é um cara engraçado, divertido, que brinca com as crianças, elogie isso. Mostre para os seus filhos que legal que é ter um pai assim, como é bom brincar com o pai. Se o seu marido é muito bom em ensinar coisas práticas para as crianças, né? Como amarrar o cadarço. Tem gente que é muito boa em ensinar essas coisas práticas. Então, elogie isso, encoraje isso, mostre para as crianças. Nossa, seu pai te ensinou isso? Nossa, o papai é muito bom em ensinar essas coisas, né? E assim a gente vai ensinando os nossos filhos também a procurar essas qualidades no pai deles, que com certeza para as crianças é muito mais natural de acontecer. E faça isso também quando seu marido não estiver por perto. Junto com os seus filhos, vá lembrando a eles sobre o quanto o pai deles é legal, o quanto o pai deles é especial. Aqui em casa, a nossa realidade é que o meu marido precisa viajar para trabalhar com uma certa frequência. Isso acaba sendo bem difícil aqui na nossa rotina. É algo que Deus, inclusive, tem usado para tratar o meu coração de diversas formas. Quem sabe eu compartilhe mais sobre isso em breve. Mas uma coisa que eu tenho tentado fazer é isso. Demonstrar para os meus filhos como ele faz falta, mas não em forma de murmuração. No sentido de o pai é tão importante e ele faz falta quando ele não está presente. O que a gente vai fazer quando o papai voltar? Como a gente vai encorajar ele no trabalho? Vamos ligar para o papai, falar com ele no telefone e quando ele voltar, como que você vai receber o seu pai? Já ficar imaginando e falar bem dessa pessoa, falar bem do pai deles. Algo importante para a gente lembrar, caso você esteja aí pensando, eu não sei muito bem o que eu vou elogiar no meu marido, é que o valor de alguém não muda baseado no comportamento dessa pessoa ou nas ações dessa pessoa. O seu marido foi criado à imagem de Deus. Ele é amado por Jesus e ele tem valor por isso. Ponto. É da mesma forma para você, é da mesma forma para os seus filhos e é assim para o seu marido também. Como filho amado de Deus, criado à imagem do nosso Pai, ele é especial. A terceira forma que nós podemos ensinar aos nossos filhos o princípio da honra ao pai deles é orar pelo pai deles, com ele, sem ele também, usar essa riqueza que nós temos em mãos. Esse é um recurso sobrenatural, simples e poderoso. E isso ensina aos nossos filhos que esse pai é tão especial que precisa estar nas nossas orações. Então, junto como família, quando o seu marido estiver por perto, ore pelo trabalho dele, ore por aquilo que ele for fazer naquele dia. E quando o seu marido não estiver por perto, também.
Ore por ele junto com dos seus filhos, abençoe a vida dele, pergunte para os seus filhos como eles querem orar pelo pai deles naquele dia. É tão importante a gente incluir o nosso marido nas nossas orações. A gente fala tanto sobre isso aqui no Mães pela Graça. E também ensinar os nossos filhos a orar pelo pai deles. Como isso é precioso. Eles vão se lembrar das qualidades enquanto eles oram pelo pai deles. E vão também perceber que o pai deles precisa de Jesus e por isso nós oramos. A quarta forma que nós podemos ensinar os nossos filhos a respeitar e honrar o pai deles é através do serviço. Você vai pensar talvez, nossa, mas isso aí eu já faço. Eu passo o dia inteiro servindo. O que eu mais faço nessa casa aqui é servir. Mãe faz isso de uma forma natural, mesmo se ninguém pedir, mesmo se não fosse algo que Deus ensina, toda mãe serve. E é verdade, a gente faz realmente muita coisa. Mas o que não é verdade é que a gente faz isso sempre da forma certa. Muitas vezes a gente serve com o coração amargurado, murmurando, e com certeza isso não é honra para ninguém, muito menos para Deus. Então, pense aí como que tem andado o teu serviço dentro do teu lar e também como que você tem ensinado isso para os seus filhos. Pensando diretamente no pai das crianças, eu acho uma ideia legal, é fazer algo que ele sempre faz, mas fazer por ele. E quando ele encontrar aquela tarefa, ele vê que já está feita. É um exemplo, aqui em casa nós temos algumas tarefas domésticas bem já divididas, né? Isso é bem normal, acho que todo lar tem isso. E uma das coisas que meu marido sempre faz é organizar o lixo, tirar, separar o que é reciclável, né? Já dar uma organizada ali. Claro, todo mundo aqui em casa já aprendeu a separar um pouquinho, mas ele que dá aquela organizada e leva lá para frente para o caminhão levar e tudo mais. Seria legal, não seria? Se as crianças fizessem isso um dia e quando ele viesse encontrar essa tarefa, estou pensando nisso agora, ó, uma ideia para eu já aplicar nessa semana. Quando ele encontrar essa tarefa, ela já está feita. Olha que bacana. Com certeza ele vai se sentir amado, respeitado, honrado. E pensa no que isso vai fazer no coração das crianças. Então aí, ó, já fica um desafio para você. Pensa aí qual a tarefa que seu marido sempre faz aí na sua casa que essa semana talvez você e as crianças possam fazer por ele. Para ensinar para os filhos que servir ao pai também é uma forma de honrá-lo. Uma outra maneira de ensinar isso para os nossos filhos é garantir que o pai seja ouvido. E isso se dá na obediência das crianças, claro, e isso é um assunto super extenso, né, sobre como ensinar os nossos filhos o princípio e a virtude da obediência. Já teve um episódio aqui no podcast só sobre isso. Se isso é um assunto que você quer se aprofundar, volta alguns episódios e vai lá ouvir que realmente vale a pena. Mas, aqui resumidamente falando, é importante que nós mães reforcemos que o que o papai falou tá falado. Ah, mas às vezes eu não concordo com o que o meu marido fala. Posso te falar a verdade? Às vezes eu também não concordo. E aí, se eu não concordar, eu vou conversar com ele depois, com amor, pedindo sabedoria. Nem sempre consigo, confesso. Mas é importante que na frente das crianças a gente tenha sempre essa postura de ensiná-las que o pai deles precisa ser ouvido. E isso demonstra respeito. Outra questão nem sempre é na questão da obediência. Por exemplo, quando o seu marido está contando alguma coisa para você, aí a criança chega para você e pede alguma coisa, e você para de ouvir o seu marido para ouvir o que a criança está falando. Não, vamos ensinar essas crianças que... Não, espera um pouquinho. Agora eu estou ouvindo o papai, ele ainda não terminou de falar. Já já a mamãe vai te atender. Garantir que o que o pai está falando é importante. Deixa o papai terminar de falar. Isso é bom para a vida, né, gente? Não é só na questão de honra aos pais, mas para a criança aprender que existem etiquetas sociais que beneficiam a nossa convivência como comunidade. Outra questão interessante que é muito bacana a gente implementar nos nossos lares é encorajar os filhos a fazer perguntas ao pai deles e ter uma escuta atenta quando ele estiver respondendo, né? Perguntar, como foi seu dia, pai? O que você fez hoje no trabalho? Encorajar as crianças a fazer perguntas para o pai delas. Até encorajá-las a perguntar sobre a infância dele. Ah, pai, você também brincava de construir torre quando você era criança? Como que era? Você comia isso quando você era criança? Como que era o teu lanche na escola quando você era criança? Enfim, as perguntas podem ser tantas, né? Mas a gente pode encorajar os nossos filhos a
conversar mais, ouvir mais o pai deles. Uma coisa engraçada que às vezes as crianças fazem, engraçada, mas que precisa ser tratada, é que as crianças às vezes começam a dedurar o pai para a mãe ou a mãe para o pai. Eu não sei se vocês já viram isso acontecer aí na casa de vocês, não sei se isso é uma coisa que acontece só aqui em casa. Depois vocês me contam aí se acontece com vocês também. Às vezes o meu filho chega falando: mãe, o papai não deixou eu fazer tal coisa. Como se eu fosse lá falar para ele: ai, como que você não deixou a criança fazer isso? Sabe? Qual que é o meu papel nessa hora? Pois é, filho, se o papai falou que não pode, é porque não pode. Pronto, acabou. Ah, mas a mamãe às vezes deixa. Tudo bem, mas agora o papai falou que não pode. Então não pode. O papai falou, tá falado. Volta um pouquinho na questão da obediência também, né? Da mesma forma, claro, o nosso marido pra gente, ele também dedura o que eu falo pro pai dele também. Mas isso tem tudo a ver com querer e conseguir a vontade, né, da criança. Mas eu ensino ele que ele tem que conversar com o pai dele. Às vezes é uma coisa bem bobinha, do tipo: ai, mamãe, o papai colocou uma música que eu não gosto. Ensine a criança a conversar com o pai. Ué, se o papai colocou uma música que você não gosta, por que você tá falando comigo? Converse com o seu pai. Claro que você pode pedir para o seu pai colocar uma música diferente. E também talvez o seu pai diga não. Talvez o seu pai diga não, agora a gente vai ouvir essa. E tá tudo certo, a gente precisa ensinar os nossos filhos a ter essa interação com o pai deles. A gente se mete tanto, sabe? E nisso os filhos não aprendem a ouvir o pai deles e a conversar. Então, ouça o seu marido e certifique-se de que os seus filhos ouvem ele também. E por último, o ponto 6 de como nós podemos ensinar os nossos filhos a honrar o pai deles é que nós honremos aos nossos pais também. Talvez aqui a gente foge um pouquinho, porque a gente não está falando diretamente da honra ao pai dos nossos filhos, mas é um ensinamento para os nossos filhos. Eu sempre falo aqui que as crianças são esponjinhas de olhos curiosos, porque eles estão sempre observando tudo, mas eles não observam passivamente. Eles observam e absorvem, e imitam, e incorporam isso na vida deles. É uma formação que está acontecendo ali naquele cérebro e eles vão absorvendo tudo que está acontecendo ao redor deles. Então, como que você tem tratado os seus pais? Se você ainda tem os seus pais por perto, se você ainda tem a oportunidade de conviver com os avós dos seus filhos, como que você tem tratado essas pessoas? Como que você fala deles para os seus filhos ou perto dos seus filhos? Você tem demonstrado honra e respeito aos seus pais? Isso é uma forma imprescindível de ensinar o princípio da honra aos nossos filhos. Meu marido e eu assistimos recentemente um documentário chamado Mostra-me o Pai. Ele está disponível no Amazon Prime. Eu vou deixar o nome dele na descrição desse episódio para você poder ver depois direitinho, com link para quem quiser assistir. E esse documentário é um documentário cristão. Eu achei ele incrível. Meu marido e eu nos emocionamos em várias partes do documentário. Realmente é de arrepiar. Ele fala da importância do pai, do papel do pai. Conta histórias muito bonitas de pessoas que não tiveram uma influência paterna, terrena, muito positiva, mas que Deus transformou, mudou a história delas, o caminho delas. Mas é muito bacana a forma que eles vão explicando o que a ausência de um pai pode causar e como é importante para nós ter essa influência paterna. Então eu recomendo. É um programa legal aí para você fazer essa semana com seu marido. Não é para assistir e ficar falando assim, ó, viu? É assim que um pai deve ser. Nada disso, viu, querida? Por favor. Mas assistam para aprender. Você também precisa aprender. Nós, mães, precisamos aprender a honrar o pai dos nossos filhos, a respeitar, a dar espaço para ele ser pai. E isso é tão importante na nossa jornada, no nosso lar. Talvez você está ouvindo esse episódio e está pensando, poxa, eu queria tanto que os meus filhos tivessem um pai presente. Eu queria tanto ter tido um pai presente na minha infância. Talvez chegando o Dia dos Pais, algumas dores surjam aí no seu coração. Se os seus filhos não têm um pai presente, ou até se os seus filhos não conhecem o pai deles por algum motivo, ou se você não teve um pai presente, ou se o seu pai já não está mais vivo. E datas comemorativas, assim como o Dia dos Pais, podem trazer à tona alguns sentimentos de tristeza. E eu só queria te lembrar que o nosso Deus é o nosso Pai. E Ele é o melhor Pai que a gente poderia imaginar ter.
Pensa aí no seu pai dos sonhos ou no pai dos sonhos para os seus filhos. Deus é infinitamente melhor do que isso. E isso nos garante o cuidado da alma, o cuidado do nosso espírito. Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser o pai dos seus filhos. Isso vale para quem tem pais terrenos presentes ou não. Deus quer ser o nosso grande pai. O pai que cuida, o pai de amor, ele nos ama e ele está sempre, sempre presente. Que nessa semana do Dia dos Pais, no dia da comemoração do Dia dos Pais, esse Pai, o nosso Pai Celeste, seja honrado e glorificado acima de qualquer outro nome. Que através da sua honra ao seu marido e da sua intencionalidade em ensinar os seus filhos a honrarem o pai deles, você traga honra e glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Esse é o meu desejo para o seu Dia dos Pais, meu desejo para a sua família, que vocês cresçam em intimidade com o Senhor, seja a circunstância que você vive, para que a honra seja dada ao nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe a semana de vocês. E até a próxima. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.